Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre os contos de imaginação e mistério. Então, gente, os contos que eu vou falar no vídeo de hoje são Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar e O Coração Denunciador. Alguém tinha comentado no meu vídeo anterior que O Coração Denunciador era o seu conto preferido. E eu devo dizer que virou um dos meus também. Nossa, eu não esperava por aquilo, sério. Vamos por partes. Primeiro eu vou falar sobre os fatos do caso do Sr. Valdemar. Esse conto já começa com o narrador nos avisando que ele vai contar a versão verdadeira do que realmente aconteceu com o caso do Sr. Valdemar. Porque quando ele foi levado para a mídia, afora, para as pessoas, ele foi muito deturbado. Então, ali está a versão verdadeira. Isso de acordo com o narrador. Então, ele começa contando que ele é muito envolvido com o mesmerismo, que é uma espécie de arte da hipnose. Inclusive, foi desenvolvido por um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer. Por isso que o nome é mesmerismo. E ele diz que ninguém nunca tentou mesmerizar uma pessoa à beira da morte. E é aí que ele sai à caça de alguém que esteja nas condições que ele precisa fazer essa experiência nunca desfeita. Aí que entra o Sr. Valdemar, que é um homem que aparentemente está sendo consumido por uma espécie de câncer. Não sei se é um câncer, porque no conto ele descreve como se os pulmões dele estivessem se desfazendo. Então, o nosso narrador, ele começa a fazer experiências mesméricas com o Sr. Valdemar, que está, obviamente, de cama. Ele faz várias delas, até que uma noite o seu Valdemar, eu vou ficar trocando durante o vídeo inteiro, ele manda uma carta pro narrador avisando que ele acha que daquela noite ele não vai passar. Então, o nosso narrador vai lá correndo, antes que o seu Valdemar morra, e ele põe ele em um transe mesmérico. O narrador, então, ele chama o Sr. Valdemar e ele não fala nada, porém ele percebe que meio que tremeu o lábio dele. Então ele insiste na pergunta, aí nada. Insiste de novo e aí o Sr. Valdemar responde: sim, adormecido, agora. Não me acorde, deixe-me morrer assim. Mas o narrador, ele ainda fala com o Sr. Valdemar, perguntando: ainda sente dores no peito, Sr. Valdemar? E então o Sr. Valdemar responde de imediato: sem dor. Estou morrendo. Então o narrador conta para os médicos do Sr. Valdemar o que tinha acontecido e ele vai lá incomodar de novo o Sr. Valdemar, repete as perguntas e tal, e daí todo mundo vê que ele tá falando a verdade. Só que dessa vez, quando eles voltam para falar com o Sr. Valdemar, a aparência dele está muito diferente. Enquanto eu falava, uma visível mudança se operou na fisionomia do noctâmbulo. Os olhos giraram e se abriram vagamente, as pupilas ocultas no alto. A pele, como um todo, assumiu um matiz cadavérico, parecendo-se menos com pergaminho do que com papel branco, e as manchas circulares da éctia, que até então se faziam notar distintamente no centro de cada bochecha, Desculpa, gente. Bochecha, sumiram de repente. Uso essa expressão porque a subitaneidade com que se foram trouxe-me à mente nada menos que uma vela sendo apagada por um sopro de ar. O lábio superior, ao mesmo tempo, encolheu-se e expôs os dentes, quando antes os cobria por inteiro, ao passo que o maxilar inferior caiu com um audível tranco, deixando a boca amplamente aberta, exibindo por inteiro a língua inchada e enegrecida. Gente, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei um pouco assim assustada pela descrição que ele deu, porque eu realmente, à medida que ele foi descrevendo, eu fui imaginando o que foi acontecendo. Tipo, o lábio caindo, a língua caindo e os olhos que parece que ele foi possuído pelo Satanás porque ficou só branco. E, sabe, as bochechas sumindo, mas eu achei muito legal, sério. Então eles continuam nesses experimentos mesméricos por 7 meses, Jesus Cristo. E durante esse tempo, o Sr. Valdemar, ele ficou exatamente desse jeito que eu acabei de descrever pra vocês. Até que então, uma hora, eles decidem que é pra acordar o Sr. Valdemar, porque durante todo esse tempo ele ainda estava em transe mesmérico. O narrador, então, ele vai lá pra despertar o seu Valdemar do transe, mas acontece que, assim, o olho do seu Valdemar... Ai, que nojo, gente. Ele meio que cai, e daí quando ele cai, não é que ele cai, é tipo, ele sai do lugar e ele começa a liberar um cheiro muito estranho. E aí ele decide falar de novo com o seu Valdemar, e ele pergunta: Senhor Valdemar, pode nos explicar o que está sentindo ou querendo nesse momento? Houve um ressurgimento imediato dos círculos écticos nas bochechas. A língua estremeceu, ou antes rolou violentamente da boca, embora os maxilares e os lábios permanecessem tão rígidos quanto antes, e finalmente a mesma voz hedionda que já tive a oportunidade de descrever proferiu: pelo amor de Deus, rápido, rápido, ponha-me para dormir, ou rápido, acorde-me, rápido, afirmo que estou morto.
Aí quando o Valdemar ele termina de falar isso, o narrador vai correndo tentar despertar ele. Só que daí acontece isso aqui. Conforme eu rapidamente executava os passes mesméricos em meio a exclamações de morto, morto, definitivamente prorrompendo da língua e não dos lábios do enfermo, seu corpo todo subitamente, no espaço de um único minuto, ou ainda menos que isso, encolheu. Desintegrou-se, se decompôs por completo sobre minhas mãos. Em cima da cama, diante de toda a equipe, nada mais havia que uma massa quase líquida de uma asquerosa, detestável podridão. E é assim que acaba o conto. Gente do céu, é assim, ó. Eu li o conto e eu, na hora, eu gostei, assim. Isso é muito gore. É realmente muito gore. Nossa, sério. Quando eu terminei de ler, eu li de noite, porque se você está lendo o Poe de dia, você está lendo errado. Você tem que ler à noite. Fiquei um pouco, assim, assustada imaginando a cena. Eu fiquei meio sem saber muito bem o que sentir, o que pensar sobre isso. Não sei muito bem o que dizer. Assim, eu tentei tirar uma interpretação sobre isso, mas eu acho que, sei lá, é muito triste o que eu imaginei, porque enquanto eu tava lendo esse conto e então eu acabei, eu tive a sensação que o Poe estava querendo dizer, mais ou menos que, tipo, depois da morte, tudo que resta da gente é podridão. Só isso. Eu vou falar agora, então, do Coração Denunciador, que foi também um conto muito bom, gente, sério. Eu achei que, tipo, sei lá, fosse um conto grande. Não. Em comparação aos outros contos, o Coração Denunciador é bem curtinho. Mas antes de eu começar o conto, deixa eu mostrar pra vocês a imagem do conto dos fatos do caso do Sr. Valdemar. Eu achei... Isso aqui é horrível, gente, sério, vocês não estão entendendo. É horrível. Aqui o Sr. Valdemar, deitadinho na cama. Ali o nosso narrador e as pessoas todas em volta. Nossa, sério. Eu achei... Essa imagem é boa, mas ao mesmo tempo é horrível. Bom, dito isso, vamos ao Coração Denunciador. Vocês podem ter certeza que quando eu ponho um post-it azul assim, é porque o conto ele foi, assim, muito bom e um dos meus favoritos. O conto do Coração Denunciador é muito estranho, mas não estranho no sentido de ruim, é estranho no sentido de diferente. Enquanto eu estava lendo, eu tive a sensação que o Poe, enquanto estava escrevendo, ele não parou de escrever até acabar. Parece que as coisas iam vindo na cabeça dele e ele ia escrevendo rápido porque o ritmo do conto é muito frenético. É tipo quando você tá fazendo o Enem e a pessoa fala, falta 30 minutos e você nem começou a fazer a redação. Bate um desespero e você começa a escrever qualquer coisa. A diferença é que saiu uma obra maravilhosa. Geralmente, quando a gente deixa pra fazer a redação nos últimos 30 minutos, não dá muito certo. Enfim, vamos falar do conto, que é mega curtinho. Basicamente, nós temos, de novo, um narrador que não se identifica e aparentemente ele vive com um senhor e que ele gosta muito desse velho. Só que ele sente um sentimento. Ele sente um sentimento, é muito bom. Ele sente algo como se fosse uma euforia. E ele até fala que ele está doente. Com efeito, nervoso. Tenho andado terrivelmente nervoso. Ando com os nervos à flor da pele. Mas por que insistes que estou louco? A doença intensificou meus sentidos, não os destruiu. Tão poucos os embotou. Dá realmente para entender que ele está doente. Agora, se é uma doença física ou psicológica, não sei. Então, ele sente meio que essa euforia, esse nervoso, como ele mesmo disse, e ele parece que está tramando alguma coisa. Ele, inclusive, fala que quando ele teve essa ideia, a ideia começou a perseguir ele. Nós já temos aí uma espécie de obsessão. E essa ideia tem a ver com esse senhor com quem ele mora, ele chama ele de velho. E ele diz que ele gosta desse velho, mas que a ideia não parava de perseguir ele. Então ele põe em prática esse plano, essa ideia que persegue ele. E é muito interessante o jeito que ele começa falando, porque ele diz, eu não tô louco. Tipo, vocês podem estar falando que eu tô louco, mas eu não tô louco. Por quê? Porque eu executei o meu plano com muita cautela, eu fui muito cuidadoso. Não tem como eu ter executado algo tão bom estando louco. Eu tinha que estar são. Nossa, esse início foi muito bom, sério. Então ele começa a descrever o ambiente em volta, meio que a rotina antes de dormir. E que ele fica na porta do quarto desse velho, deste senhor com quem ele mora, observando. E ele avança pra dentro do quarto com muita cautela. Ele faz isso por várias noites, até que uma noite ele consegue entrar. Ele tem que abrir a porta bem devagar, tipo, muito vagarosamente, porque ela faz muito barulho. Muito barulho não, mas ela range. À medida que ele vai avançando pra dentro do quarto, ele começa a descrever que esse velho, ele tem uns olhos muito penetrantes, que parece que quando ele olha em direção do narrador,
Parece que ele vê tudo, que ele deixa ele nu e ele enxerga todos os segredos, todos os pensamentos, tudo desse narrador. Antes de eu continuar, eu queria ler um trechinho pra vocês aqui que eu marquei com um post-it rosa porque eu gostei bastante. Ora, mas já não vos expliquei que o que tomais equivocadamente por loucura não é senão a acuidade dos sentidos? Nossa, eu achei muito maravilhoso. Eu achei essa frase profunda, marcante, e eu já vou falar sobre ela. Bom, depois que ele mata o velho, obviamente a polícia volta na casa dele algumas vezes. O nosso narrador, ele está tranquilo, mais ou menos como o narrador do Gato Preto. Ele acha que ninguém nunca vai descobrir o que ele fez com o velho. Ele começa a descrever como ele está se sentindo, como ele vai escapar daquilo tudo impune. Sorri, pois o que tinha eu a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, expliquei, fora proferido por mim mesmo em um sonho. O velho, acrescentei, se achava ausente no interior. Levei meus visitantes por toda a casa. Convidei-os a investigar. Investigar bem. Conduzi-os, enfim, ao quarto dele. Mostrei-lhes suas posses valiosas de segurança, intocadas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para os quatro e insisti que ficassem ali descansando de sua faina, enquanto de minha parte, com a irrefreável audácia de um triunfo perfeito, punha minha própria cadeira exatamente sob o ponto sobre o qual repousava o corpo da vítima. Então, ele estava se sentindo completamente superior a tudo e todos. Ele estava pensando, eu não serei pego. Só que, então, nós vamos seguindo. Os policiais estão na casa dele ainda. E nosso narrador começa meio que a passar mal, porque ele começa a ficar muito pálido. Ele começa a escutar um som baixo, abafado, acelerado, muito parecido com o som que um relógio faz quando é envolto em algodão. E nisso ele começa a ficar sem ar, ele começa a passar tipo mal, só que aparentemente só ele estava escutando isso. Quanto mais alto ele parecia falar, mais esse som parecia insistir pra ele. De repente ele começou a pensar, por que que esses caras não estão indo embora? Esses policiais, eu quero eles fora daqui. Ele começa realmente a dar uma pirada. E ele começa a ter pensamentos meio que de perseguição, sabe? Ele começa a pensar, meu Deus, será que eles sabem de alguma coisa? Eles estão suspeitando de algo. Eles sabem. Ele começa a ter essa cadeia de pensamentos até que ele fala o seguinte: Patifes, o rei, basta de dissimulações, admito o que fiz, arranquei as tábuas, aqui, é o batimento de seu odioso coração. E acaba o conto. Jesus Cristo, esse conto foi algo que... Nossa senhora, eu não sei explicar o quão bom eu achei esse conto. Todo esse conto me levou a pensar sobre loucura, obviamente, porque o nosso narrador de fato estava louco. O título do conto, ele é meio ambíguo, não é certo? Porque nós temos um personagem que fez algo errado, no caso um assassinato, e ele esconde o corpo, e ele acha que tá tudo bem, que ninguém vai descobrir e tal. Só que a culpa começa a consumir ele. E ele fala o que ele fez. Ele confessa o assassinato do velho. Porém, ele confessa porque ele começa a escutar meio que um coração batendo. Assim, o som que ele descreveu me pareceu o de um coração batendo, porque é baixo. Como é que é? É baixo, abafado e acelerado. Então fica ambíguo, porque você pode ter a interpretação de que a culpa consumiu o coração do narrador, por isso que ele confessou o que ele fez. Por isso que quando ele confessou o que ele fez, ele mostrou um coração. Daí o nome Coração Denunciador. Ou o título remete justamente ao coração que ele retirou da parede. Eu achei fantástico. Nossa, sério, muito bom, gente, sério. E o narrador, ele tinha o típico comportamento de alguém que não quer aceitar que está ficando louco. Lendo, me pareceu que ele era esquizofrênico. Mas eu não tenho certeza porque ele não falou nada de vozes e tal. Eu achei muito bom esse conto, sério, gente. Muito obrigado quem disse que era o conto preferido. Virou um dos meus também agora. Eu gostei muito, muito dos dois. Eu gostei mais do Coração Denunciador do que dos fatos do caso do Sr. Valdemar, mas os fatos do caso do Sr. Valdemar também é muito bom, gente. É uma coisa mais diferente, assim. Uma coisa mais física. Enquanto o Coração Denunciador é uma coisa bem mais psicológica, porque, como eu disse, é muito frenético. E também é descrição atrás de descrição. Todas dão um aspecto muito psicológico pro conto também, porque é como se a gente estivesse dentro da cabeça do narrador. Afinal, é narrado em primeira pessoa. Além de ser um conto com várias interpretações, o que significa que adoro. Então é isso. Os próximos contos que eu pretendo ler no próximo vídeo, do próximo mês, serão Uma Descida no Maelstrom e O Barril de Amontilhado.
Gente, foi isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like se você gostou, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos que vão sair. Eu espero vocês em um próximo vídeo e tchau, tchau!